minha família, em especial os meus filhos Rodrigo e Fábio Goulart. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Carlos Aratini, um tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, a todos que nos assistem. Muitos que aqui vêm debater buscam discutir um conjunto de questões da conjuntura, questões políticas, questões ideológicas que não estão colocadas nessa ação, que não estão colocadas nesse processo de impeachment e que tem o objetivo claro de confundir a opinião pública, de querer colocar que houve um crime de responsabilidade quando isso em nenhum momento aparece. O relatório do deputado Jovair, ele não levou em consideração os argumentos da defesa, simplesmente relacionou. Por exemplo, ele não diz que os decretos de crédito suplementar e as ações na LOA têm caráter autorizativo, não aumentam o gasto. O limite fiscal continua o mesmo. Não existe aumento, não existiu aumento de gastos por conta do decreto de crédito suplementar, que é um decreto, um tipo de decreto realizado em todas as prefeituras e governos de estado, também conhecidos como decretos de remanejamento. São decretos que autorizam o gasto, mas que não querem dizer que eles vão ocorrer por motivos financeiros, porque existem os limites fiscais. Eles permitem que o Estado reprograme uma determinada política pública de acordo com a realidade. Ou seja, se um programa está a exigir maior recurso, então é deslocado recursos para esse programa. É isso que o decreto suplementar permite. E apesar de editados pela presidência, decretos de crédito suplementares servem a todos os poderes e são requeridos pelos respectivos gestores. Inclusive, existe decreto, nesses decretos requeridos pelo Poder Judiciário. Portanto, não há como acusar esses decretos de serem ilegais, de não estarem obedecendo à lei orçamentária. Esses decretos, eles não alteraram o contingenciamento de 80 bilhões de reais em despesas discricionárias no ano de 2015 e não impediram o cumprimento da meta fiscal. A denúncia feita em outubro de 2015 alega o descumprimento da meta fiscal do ano de 2015 há mais de 75 dias antes do exercício financeiro acabar. Ou seja, ela diz, antes de acabar o exercício, que não foi cumprido a meta fiscal. E o TCU entendeu que a prática foi adequada nos exercícios de 2001, 2009, 2010. Só agora o TCU vem dizer que isso não é correto. E, a partir desse momento que ele diz que não é correto, apesar da discordância do governo, o governo passou a cumprir. Da mesma forma, as pedaladas fiscais, que aqui são apontadas como crime de responsabilidade. As operações realizadas no âmbito do Plano Safra, decorrentes de subversões econômicas, chamada equalização da taxa de juros, porque existe um subsídio, uma espécie de subsídio às taxas de juros, não se enquadram nas operações de crédito indicadas nos artigos 36 e 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, não existiu em nenhuma desses pontos aqui a acusação, não se comprova a acusação de crime de responsabilidade, como prevê a Constituição, para justificar o impeachment. O relator colocou algumas questões no seu relatório que ele mesmo ficou de responder, mas não respondeu. Particularmente uma, que diz o seguinte, o item 3, na página 72. A acusação é vazia, temerária, infundada, abusiva, leviana, inépita, de caráter meramente partidário, lastreada tão somente na disputa política, a ponto de comprometer a viabilidade de eventual processo?
não foi respondida essa questão. Mas eu respondo, a acusação é vazia. A acusação tem caráter meramente partidário. Está lastreada tão somente na disputa política. E basta ver o que está acontecendo hoje. A mídia, particularmente a grande mídia, desesperadamente tenta criar uma versão da história. A Rede Globo de televisão, particularmente, é a principal, que atua de forma principal para criar essa versão da história, forçando a mão numa visão unilateral. Um setor da justiça vem atuando de forma a partidarizar e a buscar atacar exclusivamente o PT, o governo da presidenta Dilma e o ex-presidente Lula. Ou seja, é uma atuação da justiça que tem um único objetivo, o objetivo de atingir o nosso partido, o objetivo de tentar criminalizar o nosso partido. Portanto, não se fala aqui em delações de forma geral, se fala de delação direcionada, como foi agora essa delação apresentada anteontem da construtora Andrade Gutierrez, que diz que houve propina na obra de Belo Monte, uma obra que foi licitada e onde o preço vencedor é 6% menor do que o preço do Tribunal de Contas da União, que quem determinou o preço ali foi o Tribunal de Contas, esse que é muito usado os seus números para justificar as ações da oposição. Basta ver que as mobilizações hoje são sustentadas por entidades patronais, como a Fiesp, entidades que gastam milhões de reais para promover esse golpe, milhões de reais em anúncios na televisão, milhões de reais na internet, através de robôs que disseminam boatos e falsas versões. Isso nós temos que denunciar e vamos denunciar. Por que isso ocorre? Ocorre porque a oposição não conseguiu ganhar as últimas 4 eleições, fracassou nas urnas, não conseguiu convencer o povo, porque não é capaz de expor o seu programa real. Aliás, não pode expor o seu programa real. Esse programa não pode ser tornado público, porque se a oposição disser o que realmente quer fazer, de fato ela vai continuar perdendo muitas eleições. Ela atravessa o seu programa não publicável de combate à corrupção. Ora, uma oposição que, como foi dito aqui já, é campeã do número de cassações, que tem um partido com o maior número de prefeitos cassados, que é o DEM, que teve José Roberto Arruda, que teve Agripino Maia, que teve Demóstenes Torres. Uma oposição onde o PSDB nunca é incomodado pelo Ministério Público, onde se foi declarado claramente que o senhor Sérgio Guerra, presidente do PSDB, recebeu 10 milhões de reais, onde o senhor Aécio Neves já foi 5 vezes citado e não foi sequer incomodado pelo Ministério Público. São Paulo, onde o escândalo da merenda, onde o escândalo do metrô, dos trens, não leva ao incômodo do governador Geraldo Alckmin, onde não se fala da lista de Furnas. Ora, essa oposição vem falar em corrupção. Essa oposição quer falar em corrupção. Por quê? Porque todas as vezes na história do Brasil em que se derrubou um governo popular, não foi com base no debate político, foi com base no denuncismo. Foi assim com Getúlio Vargas, em 1954, onde se falava que existia um mar de lama nesse país e nunca apareceu nenhuma prova concreta contra o então presidente Getúlio Vargas. Foi assim no golpe de 64, quando se falava da corrupção no governo João Goulart. Foi assim durante o governo Juscelino Kubitschek, que depois foi cassado pela ditadura militar, porque com certeza ganharia as eleições, mas foi acusado tantas e tantas vezes nas suas obras, como aqui a construção de Brasília, de corrupção. Ora, a oposição quer dar um golpe, quer tomar o poder sem voto. Sem ter voto, ela quer levar o poder, quer fazer uma votação no plenário, uma eleição indireta.
E aí, senhor relator, o seu relatório costuma dizer, e diz isso em vários momentos, nós não estamos julgando, nós estamos só discutindo a admissibilidade. Ora, o que se pretende fazer na próxima semana é um golpe, sim. É retirar do poder, retirar da presidência da República uma presidenta legitimamente eleita pela maioria dos votos do povo brasileiro. Uma presidenta que está sendo interditada no seu direito de governar, que está sendo impedida de governar pelo boicote, pela agitação dos meios de comunicação, pela agitação comandada por uma parte pela oposição e por uma parte dos partidos da base. Isso tem que ser falado. Qual é o objetivo dessa oposição? Qual é o objetivo desse golpe? O objetivo desse golpe, como diziam alguns, há algum tempo, é acabar com a raça do PT. Né? E eles não esqueceram esse objetivo. Mas mais criminoso, muito mais criminoso do que acabar com o PT, o objetivo é reduzir os direitos dos trabalhadores, é impor um programa que aprove uma lei de terceirização que já foi votada nessa casa e que está parada no Senado, uma lei de terceirização para precarizar os trabalhadores. É impedir a reforma agrária na lei ou na marra. Aliás, como fizeram em Quedas do Iguaçu, matando 2 trabalhadores e ferindo centenas de outros trabalhadores no dia de ontem. Essa é a reforma agrária que eles falam. Impedir a reforma agrária na lei ou na marra. É impor a idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres. Ou seja, acabar com a aposentadoria por tempo de serviço e fazer com que o trabalhador mais simples, o trabalhador de menor renda, trabalhe muito mais anos para poder se aposentar. É cometer o crime de entregar jazidas do pré-sal para as multinacionais. Aliás, nisso a Operação Lava Jato tem sido certeira, quebrando as pernas da Petrobras, impedindo a Petrobras de investir, quebrando as empresas do setor de petróleo, fazendo com que efetivamente a gente pare de aumentar a nossa produção de petróleo e dessa forma as multinacionais possam entrar alegremente no Brasil, explorando uma jazida das mais produtivas do mundo e que é fruto da pesquisa. Eu sei que incomoda muito a oposição ouvir isso, mas vai ter que ouvir, certo? E nós vamos falar isso nas praças e nas ruas desse país pelo tempo que for necessário para derrotar esse golpe. Eles querem restringir as conquistas democráticas, querem impedir que não só a gente avance na democracia desse país, na participação popular, como querem retroagir em tantas conquistas de direitos democráticos e civis que foram feitos pelo povo brasileiro. E querem também acabar com programas sociais. Não venham aqui dizer que querem melhorar a Bolsa Família, porque o objetivo claro e confesso da oposição sempre foi acabar com o programa Bolsa Família, porque não suportam ver o povo melhorar de vida, não suportam ver o povo estudar numa faculdade através de um programa como o ProUni, através de um programa como o FIES. Essa oposição é uma oposição elitista que vem usando desses argumentos falsos para tentar convencer o povo brasileiro de que votou errado na última eleição. Mas o povo brasileiro está abrindo o olho. São milhares e milhares que se manifestam, são intelectuais, são artistas, são juristas, são pessoas como o fundador do PSDB, Bresser Pereira, que acusa o golpe, o fundador e ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, que diz claramente, é golpe sim o que se tenta fazer contra a presidenta Dilma Rousseff. Por isso, nós vamos lutar e vamos lutar até o fim para denunciar. E olhe, vamos derrotá-los aqui no plenário e vamos derrotá-lo nas ruas desse país, mostrando que o povo brasileiro não quer retrocesso,
não quer voltar para trás, não quer diminuição de direitos. O povo brasileiro quer avançar. O povo brasileiro quer igualdade, distribuição de renda, emprego, e é isso que nós vamos conquistar. Parem de boicotar o Brasil, parem de boicotar o povo brasileiro, parem de impedir o Brasil de avançar. Nós vamos vencer e não vai... 15 minutos igual, não é isso? Obrigado, deputado. Com a palavra, o nobre deputado Evandro Roma. Vossa Excelência tem 15 minutos regimentais. Fala, desculpa, não. Eu vou no lugar de Paulo. Fala de novo. Obrigado, senhor presidente.